Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa De Coração para Coração. E aqui com as minhas amigas Márcia Romero e Marisa Soares, para estar aí entrando no seu coração, porque é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulhe aqui conosco nesse dia, nessa conversa. Hoje nós vamos estar falando aqui nesse episódio sobre mude a sua sorte. Ficou curioso com o tema? Então fica aqui com a gente. E você sabe o que você precisa fazer? Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, porque o YouTube vai entender isso como um conteúdo precioso que precisa alcançar outras pessoas. Então nos ajuda a fazer isso. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado. Meu cachorrinho está passando ali, ele está aqui querendo aparecer no vídeo. Então, vamos lá. Eu quero começar com o Salmo 126:2, que diz: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. O salmista aqui está contando aqui o que estava acontecendo ali na vida daquele povo naquela hora, e eu escolhi esse salmo para falar sobre isso, porque nós precisamos ouvir essa palavra e ver as bênçãos do Senhor na nossa vida e decidir a mudar a nossa sorte, enchendo a nossa boca de cânticos de alegria. Então, tem muita coisa para ser falada aqui, e eu tenho certeza que você vai sair daqui inspirado com essa nossa conversa. Então, vem conosco. Meninas, falem aí um pouquinho com a gente. Marisa, pode começar. Bom dia, bom, para nós é um bom dia, estamos começando o nosso dia. Eu não sei que hora você vai estar nos ouvindo, mas vem estar conosco. Como a Josi sempre costuma falar, pega a sua água, pega o seu cafezinho ou o seu chazinho, sente aí na sua cadeirinha e coloque a sua atenção nisso, porque, gente, nós precisamos mudar a nossa sorte. Sabe, nós não vivemos segundo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, segundo o momento que estamos passando, não. Nós podemos ter o nosso entendimento, como ela falou aí no Salmo, nós podemos ter o entendimento de que nós temos um Deus e que Ele está sempre pronto a trabalhar conosco para nos fazer viver algo maior daquilo que nós estamos vivendo agora. Deus sempre tem algo maior e novo para você viver. Então, fique com a gente, porque a gente está aqui exatamente para poder compartilhar com você aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de viver. As nossas experiências é o que nós compartilhamos aqui. E nós buscamos isso no coração de Deus para o seu coração. Né, Márcia? Maravilha, com certeza. Olá a todos vocês, mais uma vez aqui estamos. O trio, o trio que foi escolhido por Deus para que a gente possa compartilhar com vocês a nossa experiência, o que a gente tem aprendido. Nós não sabemos mais do que vocês, a gente simplesmente compartilha com vocês o que nós já passamos, o que nós já vivemos, e através disso a gente teve, como que eu vou dizer, sorte. A gente teve sucesso, a gente teve a aprovação de Deus. Então, fique com a gente, ouça hoje esse episódio e você vai mudar a sua sorte, tenho certeza. Maravilhas. Uma gratidão sempre, né, a vocês de estarem aqui comigo, de mãos dadas comigo aqui nesse projeto, sendo obedientes a Deus. Queridos, eu quero começar fazendo você pensar numa história que ela está lá em Gênesis 25. A história de Jacó. Jacó, ele fez algumas coisas, não vou contar a história dele, você vai lá ver, mas ele teve algumas atitudes que levaram ele a ter consequências, e consequências bem dolorosas. E em alguns momentos na vida dele, depois que ele passou vários desafios, chegou um momento onde ele teve um encontro com um anjo. E nesse momento, ele lutou ali até que a sorte dele fosse mudada. E deu uma virada na vida dele. Mas ele precisou lutar, né? Ele viveu consequências. Nesse momento, ele decidiu fazer algo diferente. Ele queria que alguma coisa acontecesse ali na vida dele. Claro, já tinha um propósito escrito para ele, né? Então, eu quero que você pense comigo. Você tem realmente chegado naquele momento que você diz assim, nossa, não aguento mais? Eu precisa acontecer alguma coisa na minha vida?
Quando nós estamos vivendo um momento assim, eu já vivi vários, as meninas aqui também, quando nós estamos vivendo algum momento assim, a gente quer que algo aconteça, mas às vezes a gente fica assim, ó, braço cruzado, esperando esse algo acontecer. E não, as coisas não são assim, a gente precisa tomar uma decisão. Eu quero algo diferente, eu quero caminhar por caminhos diferentes, eu preciso ter a autorresponsabilidade de tomar essa decisão, e então eu posso mudar a minha sorte. E quando eu faço isso, eu vou voltar agora para o lado espiritual, porque quando a gente faz essa virada, quando a gente faz essa mudança, ela precisa ser espiritual também. E nesse momento, pode ser um momento de encontro que você precisa, um encontro mais profundo com esse Deus, que é o Deus que muda a nossa sorte, que é o Deus que enche o nosso cântico, a nossa boca, para sair cânticos de alegria, né? A gente pode mudar a sorte de várias formas. A palavra sorte, ela pode ser assim, olha, eu fui ver um emprego, e quase que não dava certo, mas eu tive sorte e eu fui escolhida. Você pode até usar isso, né? Mas quando a gente fala de experiências para virada emocional, para virada espiritual, a gente está falando de experiências profundas com Deus, onde Ele permite algo tão grande acontecer na nossa vida que realmente nos ajuda a mudar a nossa sorte, né? A dar uma volta por cima daquilo que a gente estava vivendo. Mas sempre tem uma parte que é a nossa. Nós vamos tomar a decisão, nós vamos querer essa mudança, porque nós temos o livre-arbítrio, né? A vontade dele é que a nossa vida seja abundante, que a gente receba essa abundância. E para viver uma vida abundante, nós passamos um caminho aí de aprendizados, até que a gente possa ter o acesso a tudo isso, tá certo? Então, às vezes você pode estar pensando assim, olha, eu estava com um projeto, eu fiz tudo direitinho, eu fiz a minha parte, e no final não saiu como eu gostaria. O que está de errado nisso? Quem sabe que é aí que precisa virar a sorte? Quem sabe que você está nadando o contrário da maré e está ficando mais difícil para você? Então, quando nós encontramos esse momento, igual Jacó teve ali uma briga com o anjo, ele não deixou aquele anjo ir embora enquanto ele não recebeu a bênção dele. Então, quem sabe, nesse dia, você precisa lutar com o anjo e vai ficar com uma marca, porque Jacó teve uma marca. Vai lá, lê a história de Jacó, que você vai entender melhor sobre isso. Não dá para eu colocar aqui os detalhes, mas eu quero deixar que as meninas também compartilhar o que está no coração delas sobre esse tema, mas eu queria deixar você já pensando sobre isso, porque nós temos a nossa parte de autorresponsabilidade para fazer essa virada, essa mudança na nossa vida. Meninas, quem quer introduzir aí? É verdade. Bom, vou entrar aqui, tá, Márcia? Daqui a pouco você entra. Tá bom. Porque, gente, é algo impressionante, como a Josi estava falando, você entender que existe uma oportunidade de você mudar a sua sorte, de você virar o jogo. Mas como é que a gente vai encontrar isso? A Josi bem colocou, apenas em Deus. Se nós colocarmos a nossa vida em Deus, nós podemos conseguir viver essa mudança de sorte que Jacó viveu, muito bem colocado. Por quê? Porque quando nós e nós mesmos, nunca vamos ser capazes de transformar tudo sozinho. Por quê? Porque isso vai envolver o nosso comportamento, isso vai envolver o nosso pensamento, isso vai envolver os nossos sentimentos. Então, nós precisamos de ajuda para isso. Às vezes, nós vamos precisar de ajuda de pessoas, de pessoas que contam a seu favor, tipo, querem te ajudar a viver essa transformação. Muitas vezes nós vamos precisar também, se necessário, da ajuda de um profissional da área, como nós temos aí a nossa amiga Josi, ela é especialista nisso, e você pode contar com ela, né? Pode falar com ela no particular, e ela, de repente, pode te ajudar a viver essa mudança. E principalmente, como ela bem colocou aqui, gente, nós precisamos entender que tudo isso só acontece quando nós encontramos a Deus, porque Deus está disposto a mudar a nossa sorte. Deus está disposto, e Deus é o único que pode nos ajudar a ser transformado de dentro para fora, porque muitas vezes as pessoas, com certeza as meninas vão poder falar sobre isso também, muitas vezes as pessoas vivem mudança de fora
para dentro. Mas se você vive uma mudança de fora para dentro, essa mudança será temporária. Vai chegar uma hora que ela vai, como diz, né? Ela vai vencer. E aí você não vai conseguir dar conta de dar continuidade a ela. Mas se você entrar, como a Josi colocou, se você entrar em um lugar mais profundo, que esse lugar é Deus, você vai ter uma mudança permanente, como nós temos alcançado ao longo da nossa vida. E aí, por isso, eu volto a dizer, e aí você vai ter que contar com pessoas que estão ao seu lado, mesmo se você acha que a pessoa não está, por exemplo, não é uma pessoa que te impulsiona a seguir em frente, mas ela pode ser uma peça fundamental que Deus vai usar na sua vida para que você enxergue que você precisa fazer algo diferente. Verdade. Não é? E segunda coisa, é um profissional. Gente, se você não tem ninguém que possa te jogar para cima, então você busca um profissional, ele vai poder te ajudar, vai poder te dar os pontos que você pode avaliar melhor, e você pode mudar de posição, mudar de direção, mudar a visão, porque, na verdade, tudo começa na sua visão, como você vai enxergar a situação, né? Então, e mais que isso, buscar essa mudança em Deus, porque Deus pode trazer uma transformação total e permanente, como Deus fez na vida de Jacó. Então, o que a gente precisa entender? Em primeiro lugar, você precisa entender que há necessidade de uma mudança de visão, de comportamento e de pensamento. Certo, meninas? Perfeito. Nossa, já falaram tudo. Pegando o gancho da doutora Josi, o gancho da Marisa, se não houver equilíbrio entre o corpo, alma e espírito, a gente não caminha, a gente não chega a lugar nenhum. Há a necessidade de haver um equilíbrio total. Quando a gente decide com Deus, aí a gente trabalha nossas emoções, ele ajuda as emoções serem trabalhadas, e as emoções sendo trabalhadas, o físico da gente não é afetado. Nós acabamos de fazer um evento da organização a qual eu dirijo sobre prevenção de doenças, e uma coach e uma psicóloga, elas falaram, as emoções, elas afetam o nosso físico e automaticamente o nosso comportamento. Então, por isso que tem que haver o equilíbrio, e é como se fosse um bolo, onde por cima a gente coloca aquele creme maravilhoso de cereja, é o espiritual, porque o espiritual, ele cobre tudo isso. Por quê? Porque é a ligação que nós temos com Deus. Em Provérbios 16:33 fala assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, tudo isso que as meninas já falaram aqui, quando a gente tenta mudar a nossa sorte, fazendo tudo, não vou usar a palavra corretamente, mas eu vou dizer, quando a gente passa a fazer tudo baseado nos mandamentos, na palavra de Deus, eu considero a Bíblia como meu manual de vida. Então, quando eu sigo o manual de vida, que é a Bíblia, as palavras, o que Deus fala para a gente através de provérbios, o que Deus fala para a gente através dos evangelhos, como Ele se entregou por mim e por você, quando a gente segue e toma a decisão nesse sentido, a gente muda a nossa sorte. E Deus vem e abençoa, e Deus vem... gente, é muito simples. Assim como um pai e uma mãe que vê os filhos obedecerem, eles, no final do ano, querem dar uma recompensa para esse filho, porque ele obedeceu. Verdade. É exatamente como Deus faz com a gente. É condicional. Não adianta dizer que não é. Ele ama sim, mas é condicional. Quando a gente faz o correto, quando a gente... Acabei usando a palavra correta, porque é a palavra. Quando a gente faz o que ele sugeriu que fizéssemos, a nossa sorte muda. Não tenha dúvida, ela muda, porque ele é conosco. Tá bom? E é Maravilha. É interessante, né? interessante que quando a gente faz essa conexão, somos um sistema, né? E esse sistema ele trabalha de forma interligada. Então, quando a gente começa a conscientizar-se do que está realmente precisando ser mudado, nós vamos
ter essa atitude, vamos começar a mudar a nossa mente, vamos começar, porque o espiritual, ele afeta o emocional, então as suas dores emocionais te impedem de fluir no espírito, né? E impede você de estar ali na presença do Senhor de uma forma mais completa, mais profunda, mais integrada realmente. Você começa a duvidar de você mesmo quando você está nesse conflito aí emocional, de dores, de traumas. Me lembrei agora do texto de Tiago. Em Tiago fala muito da nossa língua, né? Ela é um órgão tão pequeno e ela prejudica tanto a nós. Então, quando a gente está nessa situação às vezes, de murmuração, de olhar para a dor, de olhar que a gente está sem saída, de a situação está muito difícil e a gente acha que ou vai desistir é mais fácil, né? Que a gente não desiste. A gente pode olhar para a nossa língua e dizer, o que eu estou falando? Como que está a minha boca? Como esse salmo disse, será que a minha boca está cheia de gratidão, de coisas que realmente estão fluindo daquilo que está no meu coração de bom? Ou estão só trazendo aquela murmuração? A murmuração é você chamar para você 2 vezes a desgraça, né? Então, a gratidão, ela é o contrário disso. A gratidão, você está declarando com a sua boca que você está vendo que tem coisas boas acontecendo com você, independente do caos que está acontecendo. Por exemplo, se a gente olhar agora, eu não quero deixar esse vídeo registrado aqui nesse momento tão difícil do Brasil, mas eu vou acabar falando. Estamos vivendo um momento difícil de eleições ali no Brasil, onde a gente sabe que teve fraude, teve um monte de coisa, as coisas não saíram como nós gostaríamos, né? Mas Deus está no comando de tudo, Deus não perdeu o controle. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle, mas não perdeu. Então, nesse momento de angústia, de falta de fé até, de esperança para saber qual é o resultado que vai ter de tudo isso, nós ficamos aqui resmungando, murmurando e até usando palavras para afetar o outro. E quando a gente faz isso, a gente perde o direito, tanto nosso como do outro. Se a gente precisa de uma mudança, nós precisamos mudar então, e mudar essa visão, mesmo que o outro tenha decidido votar por algo que não era a nossa opinião, que a decisão dele é algo contrário à nossa decisão, a gente precisa respeitar. É onde a Márcia está falando do manual, que são os princípios. Nós estamos baseados em princípios, nós temos que ter uma base que nos sustenta, e essa base traz realmente a clareza, a firmeza de quem nós somos e como nós devemos caminhar. E aí a gente fica, mesmo no momento de caos, no momento de insegurança, no momento de vulnerabilidade, nós não perdemos o controle de nós, nem das situações. Quer dizer, as situações nós perdemos, mas não deixamos isso afetar a nossa vida de uma forma onde a gente perca o controle, né? Porque nós conseguimos, sim, viver no autocontrole quando nós temos essa conexão divina, quando nós temos essa conexão com Deus. E aí, mesmo que a nossa alma esteja aflita, mesmo que as dores estejam muito fortes, que é a hora de a gente tomar a decisão e procurar ajuda também, a gente tem esse outro lado que traz o equilíbrio, não é verdade? É tão interessante isso que a gente estava falando, voltando ali no que a Márcia expôs para a gente ali, a Márcia estava falando, é condicional. Gente, o amor de Deus é incondicional, mas a vida com Deus é condicional, porque ela é condicionada na obediência, os princípios que a Josi falou sobre o manual que a Márcia apresentou. Nós temos que entender o seguinte, que nós precisamos viver uma vida de obediência. Já foi até colocado aqui o exemplo de um filho. Todo pai, toda mãe ensina, instrui o filho no caminho que ele deve andar. E a expectativa que os pais colocam aí é que os filhos venham no mínimo, a exercer o básico do que lhe foi ensinado. E às vezes isso não acontece, mas não deixa de ser filho. Nenhum de nós vamos deixar de ser filho de um pai de amor tremendo que nós temos, que é o nosso pai, o soberano, poderoso, fiel, infinito, e como a Josi bem colocou, não perdeu o controle. Nós precisamos entender que muitas vezes coisas acontecem por causa do comportamento. A Josi citou aí a situação que estamos vivendo no Brasil, né? Estamos vivendo como brasileiros dessa confusão no meio eleitoral, na política, enfim.
que nós precisamos realmente fazer o quê? Rever os nossos valores. Lá em Judas 1, a carta de Judas, versículo 16, fala assim, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Então, tem alguns pontos aqui que são muito interessantes. A Josi falou, independente, gente, nós avaliamos os valores. Então, quando nós nos posicionamos em uma direção, a gente não está apoiado, vamos dizer assim, numa ideologia, a gente não está apoiado em uma pessoa, nós estamos apoiados nos valores que essa pessoa tem. Então, o que nós estávamos buscando é quem tem os melhores valores, quem tem os valores mais adequados e casados com aquilo que é o propósito de Deus para nós. Então, o que nós entendemos? As coisas não correram como o desejado, né? Mas o que nós precisamos entender? Tem pessoas, gente, que vivem se queixando das coisas. E a Josi colocou muito bem, a Márcia também. Se queixar não dá nenhum resultado. O que traz o resultado é o controle da língua. Avalie o que sua boca está falando. Porque nós não estamos contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, é o que a Bíblia diz. Mas é contra principados, potestades e dominadores do ar, que é o que nós estamos vendo claramente como brasileiros. Então, a gente tem que entender isso. A segunda coisa é o descontentamento. Nunca está satisfeito com nada. Com certeza, para um lado ou para o outro, estaria reclamando, estaria descontente. A Josi falou bem, e a Márcia também, nós já começamos falando sobre isso. Coloque o seu contentamento em Deus. Porque aí sim a sua sorte será mudada. E outra coisa muitas pessoas estão cheias de si mesmo. E elas vão adular outros e vão tentar, vamos dizer assim, né? Até me lembro do caso de Davi, que o filho dele, Absalão, ficava na porta do reino quando os impostos iam ser pagos, e para poder angriar amigos para si, o filho do rei Davi, e começou ali a dividir as despesas que deveriam ser pagas. Não, paga só tanto para mim, você fica tranquilo e tudo vai se resolver. Então, são pessoas que adulam buscando o seu próprio interesse. Avalie os seus valores e se posicione. Mude o seu comportamento, mude a sua visão e mude o seu pensamento. E aí, você vai poder ter a sua sorte mudada. Certo, meninas? Isso é certíssimo. Não muito, né? Porque você pegou o meu versículo, né? Judas 1,16, que eu ia falar. Assim não dá. A mente da gente, como é que fala em inglês? É o Espírito Santo, amiga. Mas ela falou o versículo 16, e o versículo 15 fala exatamente isso. Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores falaram contra ele. É exatamente isso que ela falou. Nós sabemos que a palavra tem força. Se você olhar para alguém e falar assim, essa pessoa vai cair, ela acaba caindo. A palavra tem força, o nosso pensamento tem um poder tremendo. Então, para cada um de nós que não atenta muito para as palavras, cuidado, porque a gente acaba trazendo que ela volte para nós, porque tudo volta para nós. Se a gente deseja o bem volta. Se a gente deseja o mal volta. Então, que a gente procure mudar o nosso vocabulário, se ele não é um vocabulário muito agradável, que a gente procure falar palavras doces, palavras que vão embelezar o momento, você mesmo, que vão fazer o ambiente ficar agradável, porque realmente isso vai fazer mudar a sua sorte, porque a gente precisa prestar atenção nisso. O mundo está muito conturbado, nós estamos muito sem saber o que está acontecendo, as pessoas estão batendo cabeça, não estão sabendo o que vai acontecer amanhã. E realmente, por sermos brasileiras, apesar de estarmos fora do país, a gente tem o coração lá,
a gente tem família lá, é uma pátria linda. Eu tive a minha infância e a minha adolescência no Brasil, assim como em juventude, fui muito feliz lá. E o que está acontecendo hoje é uma divisão que talvez não seja necessária. E a gente precisa mudar isso. Eu ouvi coisas de pessoas, porque estão felizes, falarem palavras horrorosas em relação a Deus. Não é em relação a nós, pessoas, mas em relação a Deus, questionar, cadê aquele Deus? Para que isso? Não tem necessidade. Assim como eu ouvi as pessoas do outro lado, que não tiveram os votos, né, necessários, também dizerem para o outro, aguarda para você ver o que vai acontecer. Não, a gente está numa fogueira. Eu estou me sentindo numa fogueira. Nós estamos nos sentindo numa fogueira. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que mudar a sorte do Brasil através de palavras, através de atitudes, pensamentos positivos e jogar para Deus. Então, isso é um bom momento para que a gente venha entender o que é mudar a sorte. Esse versículo aqui, olha que tremendo. 1 Samuel 14, 41. 1 Samuel está no Antigo Testamento. Fala assim, e Saul era o rei da época de Israel, e Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel, dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonathan e Saul, e os soldados saíram livres. O próprio rei orou a Deus. Então, que nós, liderança, sejamos líderes ou não, que nós, pessoas, liderados ou não, mas que cada um de nós, que a gente venha orar a Deus, falar a Deus, rezar para Deus, fazer uma prece para Deus, pedindo a Ele para que mude a sorte pessoal e a sorte do nosso país, porque nós fazemos um grupo, é individual, juntos tornamos uma unidade. União e unidade, existe uma diferença, né? A união é quando estamos todos juntos e a unidade é quando a gente tem a mesma visão. Então, essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês hoje, que a gente venha unidos, mudar, pedir a Deus para que mude a nossa sorte. Maravilha. E Tiago 13 diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Precisamos, então, mostrar essa sabedoria, né, essa inteligência na nossa conduta, no nosso comportamento, ou seja, na nossa vida, primeiramente. Na nossa boca, né, através da fala, como a gente começou falando aqui. Então, eu entendo o momento que a gente está vivendo, mas eu entendo que existem promessas de Deus para nossas vidas. E para mudar a nossa sorte, precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Depois que usar tudo isso, gerar esse relacionamento, aprofundar esse relacionamento com Ele, né? Então, a minha dica para você, e eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, ou nesse momento que estamos gravando aqui, porque não sabemos qual é a hora que você vai assistir esse vídeo, mas a promessa de Deus, ela diz que coisas grandes estão por vir. Coisas grandes acontecem em nós, né? Então, grandes milagres vão acontecer. Então, eu profetizo que milagres vão acontecer na sua vida, na área de provisão, na área financeira, na área da saúde, na área dos seus relacionamentos. Porque quando nós vivemos em fé, nós estamos baseados nas coisas que não vemos. Então, não são as circunstâncias que estão à nossa volta que mudam a nossa sorte. Não são as circunstâncias que mudam a nossa conduta, a nossa mente ou a nossa fala. Se aquilo que você crê, da forma que você profetiza, da forma que você abre a sua boca e declara sobre a sua vida e sobre a vida do seu amigo, a vida do seu próximo, a vida da sua nação, a vida da sua comunidade, a vida do seu marido, da sua esposa, né? Então, eu profetizo todos os dias na minha vida. Eu costumo profetizar sempre, porque eu não estou andando baseado nas coisas que eu vejo com o meu olho carnal, mas o que eu vejo com os meus olhos espirituais. Então, milagres a caminho da sua vida. Milagres sobrenaturais acontecendo no seu relacionamento. Se você perdeu a esperança que o seu relacionamento está acabando,
Começa a viver pela fé e profetiza. Eu declaro um casamento próspero, um casamento cheio de amor, respeito e compaixão com o outro, um casamento que tenha empatia e um casamento que seja maravilhoso, com a presença de Deus ali unindo vocês dois, porque não tem coisa melhor do que um trabalhar mudando o outro, entendendo que os dois são falhos, porque não existe nenhum perfeito, não é? Então, nós olhamos para a nossa imperfeição e temos misericórdia do outro, e recebemos a graça de Deus para unir isso aqui. Então, eu profetizo na sua vida milagres na área financeira, abundância na área financeira, abundância na sua saúde. Queridos, declare saúde em cada célula do seu corpo, porque eu declaro na minha. E eu já fui curada de várias coisas. Márcia já foi curada, Marisa já foi curada. Nós temos testemunhos lindos para compartilhar, e já temos compartilhado ao longo do tempo desse canal aqui, desse programa. Então, que você fique com essa palavra. Receba essa palavra, mude a sua sorte, mudando a sua conduta, mudando a sua mentalidade, mudando o seu relacionamento com Deus, mudando o seu coração, as suas emoções, e comece a viver essa vida de abundância que Deus tem para você. Meninas, última palavra para a gente finalizar o vídeo. Mudar a sua sorte, existem 3 pontos fundamentais. Primeiro, mude a si mesmo, e tudo à sua volta vai mudar. Segundo, como a Márcia bem colocou, se renda. Tem que haver uma rendição, porque quando você se rende, você consegue alcançar a soberania de Deus. Como a Josi falou, nessa rendição, entregue a sua adoração a Deus, porque só Deus merece adoração. E eu quero fechar com um versículo que está aqui em Sofonias 3:20, que fala assim: naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor em todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Então, que você possa viver uma grande mudança de sorte, como a Josi já colocou aqui, que você seja muito abençoado na sua vida física, na sua vida emocional, nos seus pensamentos, na sua mente, que você possa ser muito próspero em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a minha palavra para vocês, para você que está assistindo, se relacione com Deus. Não tem como você mudar a si próprio, não tem como você se dar bem com o outro, não tem como você ser uma pessoa plena se você não tiver ligado a quem te criou. Se você não tiver um relacionamento com Ele, se você não perguntar a Ele, fazer questões para Ele, se você não tiver esse relacionamento com Deus, fica muito mais difícil a sua caminhada. É como se você estivesse levando areia amarrado nos seus 2 pés. E quando você se relaciona com Ele, você flutua. Eu te garanto. Eu já tive um momento de tentar colocar os pés no chão, mas a minha alma, minhas emoções, o meu corpo, estava flutuando no colo do Senhor. Eu tenho tentado ter um relacionamento tão próximo com Deus que eu entro no meu quartinho que eu fiz para eu orar, conversar com Ele, e eu peço para Ele me abraçar. Gente, pode me chamar de louca, porque a Bíblia fala que as pessoas que conhecem a Deus são loucas, então eu sou. Eu sinto Deus me abraçar. Então, chegue ao ponto de sentir esse Deus que te criou e te ama incondicionalmente para te abraçar. E condicionalmente, através do seu comportamento, a sua sorte vai mudar, tá bom? Se ligue no Senhor, se ligue na palavra dele, simplesmente seja feliz. Tchau. Maravilha. Queridos, nós queremos saber qual foi a sua decisão de mudar a sua sorte. Se você realmente está vivendo esses momentos e precisa dessa virada na sua vida, compartilhe aqui conosco, escreve aqui, seja corajoso e coloca aqui, ou corajosa,
Coloque aqui, porque quando a gente compartilha um com o outro, a gente tem mais garra de ir à frente, porque essa decisão ficou registrada, tá certo? Então, que você mude a sua sorte nessa hora que você está assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e seja feliz, como a Márcia disse. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, beijo.